Vivendo na sã doutrina do nosso mestre, nós o adoramos, nós confessamos. Nós celebramos a ceia, vamos agora ouvir a sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 1 a 12. Assim nos diz o evangelista Mateus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, muito obrigado pela tua palavra que pode ser lida. E agora, Senhor, que iremos ensiná-la, que o teu Espírito nos ilumine e que a doutrina que vem de ti possa estar sendo falada, possa estar em nossas mentes e em nossas ações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vimos hoje pela manhã que Jesus havia curado multidões. Jesus havia multiplicado o pão. Milagres que deixaram o quê? As multidões maravilhadas. Jesus, ele é Senhor dos céus e da terra, ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Teve, tem e terá poder eternamente. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. É esse Jesus que a gente professa, que crê, que serve, que ama e que diz que está disposto a morrer por ele. A multidão, então, acreditava e ficava maravilhada, mas aquela liderança de saduceus e de fariseus, nada era suficiente para transformar o coração de pedra deles, porque ninguém tem capacidade de tirar o próprio coração de pedra e colocar um coração de carne. Só Deus pode fazer isso. Então, a dura realidade deles era de incredulidade. E é isso que a gente vai ver aqui, é isso que o texto vai nos mostrar. Diante de tudo aquilo que eles tinham visto, que eles sabiam, o que se passa aqui já tinha acontecido, eles chegam, aproximam-se e queriam um sinal vindo do céu. Por que um sinal vindo do céu? Na literatura judaica, aprende-se que alguns judeus pensavam que os demônios eram capazes de realizar diversos tipos de milagres, mas não que incluíssem sinais do céu. Pensavam também que os deuses falsos dos pagãos podiam produzir certos sinais na terra, como, por exemplo, os feiticeiros de Faraó naquela luta que teve com Moisés. Né? Moisés fazia um milagre, eles faziam a mesma coisa. A parada, sinais do céu, mas sinais dos céus eles não podiam fazer. Então, veja, milagres aqui, como o que Moisés fez? Transformou a vara em serpente, né? Os magos de Faraó vieram e fizeram a mesma coisa.
mas a serpente de Moisés engoliu a serpente dos magos. Esse tipo de sinal, então, muitos judeus acreditavam que os feiticeiros e os magos podiam fazer, mas sinais do céu não. O que seriam os sinais dos céus? Poderíamos incluir aqui o maná, que através da oração de Moisés, Deus manda. Poderíamos aqui incluir o sol ter parado, porque Josué orou. Poderíamos ter incluído aqui trovões e chuva, que Samuel pediu que caísse. Podemos também incluir aqui o fogo descer do céu, como Elias fez lá diante dos sacerdotes de Baal. Então, esse tipo de coisa só Deus poderia fazer. Por isso que aqueles homens, aquela liderança, disseram, olha, manda-nos um sinal do céu. Mas aí Jesus chega e fala de outro assunto. Ele exemplifica com algo que é bem comum e bem corriqueiro. Jesus, porém, respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Eu fiquei pensando, essas características de clima, do céu, da cor do céu, que ele cita aqui, não é muito comum para a gente. Nós estamos acostumados, pelo próprio contexto aqui que nós vivemos, com outras coisas. E aí eu trouxe um paralelo, e dá no mesmo. Jesus exemplifica com o que acontece lá, né, na região deles. Mas nós aqui temos nuvens, né? Nuvens. Todo mundo conhece as nuvens. E a gente consegue identificar as nuvens, né? Aquelas nuvens cinzentas, escuras, elas têm um nome, nimbostratus. Quando o céu está ali acinzentado, né? Aquelas nuvens que a gente chama pesada, a gente logo pensa, vai chover. Né? E geralmente chove. São nuvens baixas. Elas são carregadas de vapor e dependendo do contexto, realmente desce chuva. Então a gente sabe ver isso. Existem umas outras nuvens que são conhecidas como nuvens carneirinho. Lembram delas? O céu fica cheio de bolotinhas de nuvens brancas. Elas têm um nome, autocolumus. Autocumulos. E aí, quando tem essas nuvens, eu disse, não, isso não dá chuva. E geralmente, quando o céu está assim, essa nuvem tem uma característica, elas são altas, muito altas. E elas são formadas de cristal de gelo. E eu já percebi o seguinte, que quando elas estão no céu à tarde, se não aparecer as nuvens mais baixas, o pôr do céu vai ser alaranjado. Porque o sol vai bater nessas nuvens quando estiver se pondo. São coisas que dá para observar, que nós aqui no contexto podemos observar. E Jesus chega e diz, olha, vocês não sabem olhar para o céu e ver o que está acontecendo? Sabeis discernir isso, mas não sabem discernir os tempos? Aqueles homens, eles eram liderança religiosa. Eles tinham conhecimento. Eles sabiam de muitas coisas. Eles estudavam a palavra de Deus. Eles não eram leigos. E aí eles podiam, por exemplo, se lembrar que Moisés, lá em Deuteronômio 18:15, diz assim, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Isso aqui, por exemplo, foi mencionado por Pedro no seu discurso, lá em Atos 3. Ou seja, Pedro, que não era um doutor da lei, que não era um fariseu, nem um saduceu, nem um escriba, ele conhecia as Escrituras e sabia que viria o Messias. E nós temos, por exemplo, o próprio Herodes, nós já vimos lá em Mateus 2, quando os magos chegam e ficam mencionando que vieram visitar o rei, e Herodes, tendo ouvido isto, ficou alarmado. E com ele toda Jerusalém. Está lá em Mateus 2, 3 a 6. Convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és, de modo algum, a menor entre as principais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar
o meu povo Israel. A palavra de Deus era recheada de referências dos profetas a respeito do Messias que viria, e aqueles homens sabiam disso. O problema, o que é? Eles não foram convertidos. Deus não havia tocado no coração deles para que eles pudessem crer. E aí eles eram constantemente informados, bombardeados com os milagres de Jesus, com a palavra de Jesus, mas seus corações continuavam corações de pedra. E aí Jesus diz o quê? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Por que Jesus fala isso? Uma geração má e adúltera. Quantas gerações más e adúlteras haviam acontecido e existido em Israel? Diversas. Todas as vezes que o povo se desviava e fazia o que era mal, era uma geração má e adúltera. Lá em Ezequiel, capítulo 16, Deus, através do seu profeta, compara Israel à vida de uma prostituta, de uma adúltera, e mostra que, assim como se comporta uma mulher dessa forma, é assim o povo de Israel para com o seu Deus. E Deus, então, ele mostra a Israel a infidelidade dele para com ele ao longo dos tempos, através dos profetas. Quando Jesus chega aqui, diz mais uma vez, uma geração adúltera, má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou. Lá em Mateus 12, Jesus já havia falado sobre isso. Mateus 12, a partir do verso 38, diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. A coisa já estava se repetindo. A coisa já era algo que eles estavam implicando com Jesus. Já queriam prejudicar Jesus, queriam realmente matá-lo, como nós já vimos. Naquele momento, então, ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal. A mesma coisa, mas veja, ele acrescenta: Mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Aí vem: Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Só que nesse momento aqui, Jesus é bem mais sucinto. Ele diz simplesmente: nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E retira-se. Há um sinal que ele mencionou lá, que era o fato de Jonas ter passado 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E Jesus também passaria. Mas há outro sinal. Qual é o outro sinal aqui que Jesus enfatiza para aqueles escribas e fariseus? É que Jonas pregou, não fez sinal nenhum, e o povo se converteu. Lembram de como foi a história de Jonas? Jonas vai para Nínive. Meus irmãos, por que Jonas ia para Nínive? Nínive era a capital da Síria. A Síria é o povo opressor, o povo que estava para destruir a sua terra. Ele não queria levar a palavra de Deus para os seus inimigos. Por isso que ele foge e pega o navio para o sentido contrário. Deus manda o peixe engole Jonas, vomita ele lá na praia, e ele deveria ir, que era para o outro lado. Ele viaja ainda vários quilômetros para chegar a Nínive. Ele estava com raiva, ele estava irado, ele não queria a conversão. O pregador mais irado que você tem notícia na história era Jonas. E Jonas chega e prega uma mensagem curta, simples. Olha, se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos. O que acontece ali? Não teve cura, não teve multiplicação de pães, não teve sinal, não teve nada. Os ninivitas, está lá em Jonas 3, a partir do verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois,
nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Eu não vou entrar aqui na questão que Deus se arrependeu, que Deus realmente não se arrepende, mas foi a linguagem que Deus determinou que fosse colocada aqui. O fato é o seguinte: a pregação, o evangelho, ele é anunciado. É a nossa missão, é anunciar o evangelho. É pregar o que Deus manda pregar, é chegar e dizer... Eu já disse aqui várias vezes, né? Vamos dizer novamente. É aquele negócio, tem que repetir, mas porque tem que repetir mesmo. Não tem pregação do evangelho onde se diz, sorria, Jesus te ama. Certo? Então, a gente muitas vezes é levado e acha bonitinho, e é bom, e né, as pessoas gostam de ouvir, sorria, Jesus te ama. Não tem na Bíblia esse versículo. Agora, arrependei-vos e crede no que Deus está falando, tem no Antigo e no Novo Testamento. A gente fica pensando que para conquistar, para convencer, para que a pessoa aceite, ele tem que açucarar o evangelho, tem que botar leite condensado, um moranguinho, um chantilly. Não, meus irmãos, isso é coisa da gente, é coisa de homem, é coisa do nosso pecado, da nossa fraqueza. A mensagem do evangelho é simples e é clara. Arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus e receba a vida eterna que só Ele pode dar. É uma ação da pessoa? É, mas pastor, é a soberania de Deus. A soberania de Deus é justamente essa, que você diga desta forma. Ele só vai aceitar se Deus quiser. Mas diga, fale. O problema daqui dos escribas e fariseus é que eles não eram eleitos. E eles não se convertiam. Não havia como fazer com eles. Quando, então, Jesus chega aqui, né, e fala essas coisas, ele vai diretamente ao cerne do problema daqueles homens, que era a falta de fé, de crer realmente em Deus. Então, nenhum sinal será dado a não ser isso. E é interessante também que quando ele fala isso aqui, Mateus não diz, mas Marcos diz, né, que ele solta um gemido, sabe, de decepção com a forma que aquelas pessoas estavam o tempo todo querendo confrontá-lo e pegá-lo. E aí Jesus, dessa vez, foi muito mais curto e não quis mais conversa com eles. Nenhum sinal será dado, senão de Jonas, e deixando, se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. Havia Marcos, esqueceu de levar pão, e Marcos diz que havia apenas um pão, certo? Jesus disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Terminou ali, o que tinha acontecido antes disso? A multiplicação dos pães, né? Quantos cestos tinham sobrado? 7, né? 7 cestos. E o pessoal esqueceu de levar pão. Ficou aonde esse pão, né? Mas o fato é que não botaram no barco, porque eles iam voltar para outra margem. Aí Jesus percebe, é como se Jesus tivesse dito, veja, meu, não está escrito isso não, viu? Mas é como ele sabia de tudo, sabia o que estava acontecendo, percebeu ali a conversa deles, né? E eles estavam lá, né? Cadê o pão? Esquecemos o pão, só tem um pão, não vai dar pão, tal. Aí Jesus chega e diz, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus.
Eles, porém, discorriam entre si, é porque não trouxemos pão. Homens que estavam ali com Jesus, que viam milagres, que observavam as coisas acontecendo, né? Mas que estavam constantemente deixando a dúvida penetrar no coração deles. Ou seja, era igual a gente. Você percebe que os apóstolos eram iguais a nós? Quantas vezes nós colocamos em dúvida as promessas de Cristo? Quantas vezes a gente acha que não vai acontecer. Não vai acontecer. Incredulidade concentrada correndo em nossas veias, nossos pensamentos, porque a gente deixa de acreditar em quem Deus é, em quem Cristo é, no que Ele já fez por mim, naquilo que Ele já providenciou, e sou renovado e alimentado na minha incredulidade. Em que miserável estado de cegueira acha-se a mente humana? Nós vivemos num estado de cegueira, graças a Deus que Ele é que nos ilumina, Ele é que nos traz luz. Mas veja que nós estamos ainda constantemente nessa situação. As necessidades do corpo são reconhecidas com a maior facilidade. Estou com sede, estou com fome, estou com sono, quero ir, quero vir, quero qualquer coisa que seja. E a provisão para elas se faz rapidamente. Você sente a necessidade do seu corpo, rapidamente você então providencia. Mas as necessidades da alma raramente são descobertas. Sua alma tem necessidades que precisam ser supridas. Você só vai suprir se você identificar o problema, a falta, a necessidade. Embora mais urgente que as do corpo, embora a sua provisão seja de importância infinitamente maior, as necessidades da alma são negligenciadas. Qual é a necessidade das nossas almas? Alimento, né? Qual é o alimento que nós podemos dar para a nossa alma? Palavra de Deus, oração, o estudo, participar da celebração da Santa Ceia. E aí a pergunta é: temos alimentado a nossa alma da forma correta? Temos suprido as suas necessidades? Então ali os discípulos estavam naquela coisa, né, de é pão, não é pão, tal. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Quem eram os homens de pequena fé? Os discípulos, né? O que tinha acontecido há alguns versos atrás? A uma mulher cananeia, Deus tinha dito: grande é a tua fé. E para os discípulos, ele chega e diz: homens de pequena fé. Como é que está a sua fé? Quando a gente falou da mulher cananeia, o assunto era esse. A mulher superou todos os problemas, né? O problema que causou tudo, a filha endemoniada em casa. Buscou ajuda no lugar certo. Encontrou vários obstáculos. Veja, você tem um problema hoje. Qual é o seu problema? Está lá. Ele existe, é concreto. Ou você criou. Porque muitos dos nossos problemas nós criamos, né? A nossa cabecinha cria problema o tempo todo. Agora existem problemas que são concretos. Não tem como fugir dele. Você procura a solução aonde? Bom, temos que recorrer a Deus e a tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição. Se eu preciso comer, eu não vou ficar lá orando para descer maná, meus irmãos. Não vou. Eu vou orar para que Deus me ajude, me dê forças para que supra a minha necessidade e eu vou atrás da comida, né? Eu vou trabalhar para ter essa comida. Então, Deus operou milagres ao longo do tempo? Sim. Ele tem poder para operar hoje? Tem. Ele quer operar? A gente não sabe. Mas uma coisa é certa, ele cuida de nós. E uma coisa é certa, ele fez promessas. E essas promessas foi: olha, eu dou paz para vocês. Tem coisas que Deus promete para todos aqueles que ele escolheu. Não, aos que ele escolheu, a vida eterna está garantida. Que coisa melhor? Vê como a gente é ruim. Vê como a fé da gente é pouca. A gente diz que acredita que tem a vida eterna. A gente diz que quem não tem vai para o inferno. Mas não é suficiente não, né? Para o dia a dia? Parece que não.
A gente quer ver coisa. A gente quer ver coisa acontecendo. Porque pare e pense direitinho. Se eu creio que tem um Deus, esse Deus criou o inferno, ele tinha dado uma ordem para Adão e Eva. E disse: se vocês obedecerem a ordem, vocês vão morrer. Eles obedecem, morrem. Deus vai e manda seu filho para nos resgatar da morte e nos dar vida. Ele fez isso por mim. Fez por você? Precisa mais do quê? Para você crer que ele é poderoso. Entende a questão de ser coerente com o que a gente crê? Se a gente for coerente com o que a gente crê, a gente vai superar inúmeras batalhas. A gente vai vencer muitas guerras. Mas a incoerência da gente faz com que a gente diga que crê numa coisa, mas não crê na consequência daquilo que a gente diz que crê. E aí fica tudo quebrado. Então Deus, Jesus aqui, né? Ele vendo aquelas discussões, homens de pequena fé. Por que estás falando sobre pães? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos sobraram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos sobraram? Lá em Marcos ele diz que eles respondem, né? Sobraram 12, sobraram 7. Aqui Mateus não registra que eles responderam. Mas Mateus ele complementa mais a história do que Marcos. Ele diz: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, fermento, né, o produto, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Tenham cuidado com o que vocês estão ouvindo, é o que Jesus está dizendo. Tenham cuidado com o que está sendo ensinado para vocês. E quem eram os saduceus, os fariseus e os saduceus? Os fariseus, o nome fariseu, significa separados, né? Eram uma elite. Dedicavam sua maior atenção às questões relativas a observar as leis de pureza ritual. Aquele negócio, teus discípulos não estão lavando as mãos, era coisa que os fariseus adoravam, né? Eles se preocupavam com isso, com esses rituais, com essas coisas. Eles foram copiando e criando leis que se equipararam à lei de Deus e superaram em quantidade. E não observar a tradição dos anciãos, que era o que eles haviam copiado, a pessoa estava perdida. Os saduceus, em oposição aos fariseus, não acreditavam na vida após a morte, nem compartilhavam suas esperanças escatológicas. Não gozavam de popularidade nem do afeto popular, dos quais desfrutavam os fariseus, mas tinham poder religioso e político, pelo que eram muito influentes. Então, eram duas linhas, duas doutrinas, cada uma se voltando para um lado, que não traziam vida para o povo. E aí Jesus diz: acautelai-vos deles. Meus irmãos, lá em João, capítulo 7, verso 17, Jesus diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por meio de mim mesmo. Muitas e muitas vezes a gente vê pessoas que não valorizam a doutrina e acham que doutrina é coisa de homem. Já ouviu falar? Não, doutrina é coisa de homem. Onde é que está isso na Bíblia, né? A Bíblia diz que tem doutrina de Deus e tem doutrina de homem. O que é uma doutrina? É aquilo que se ensina, é um ensinamento. Então, a doutrina bíblica, existe doutrinas em outras áreas também, a doutrina jurídica, certo? Que é o que são linhas de pensamento, é que você a forma como você aborda as coisas. Então, a doutrina bíblica que está nas Escrituras, na palavra de Deus, é a fonte de tudo que nós temos. E aí Jesus diz: cuidado com a doutrina que vocês estão vindo por aí. Agora, naquela época, para ouvir o ensinamento, tinha que ir a algum lugar, né? Mas nós não vivemos mais naquela época. Estamos numa época em que a doutrina entra na sua casa. É só você pegar um celular, um tablet, uma televisão, um notebook, você acessa as redes
E ali você ouve praticamente de tudo. E aí a gente volta a perguntar: quais são as doutrinas que estão entrando na sua casa? Quais são as doutrinas que estão entrando na sua mente? Sabe por que isso é importante? Porque a gente está aqui trabalhando uma doutrina. Estamos aqui expondo as escrituras todo domingo, durante a semana, para que vocês tenham o quê? Alimento, para que vocês tenham o quê? Substância, tenham argumentos, porque você vive de acordo com a sua doutrina. E aí eu observo vocês aqui e eu digo, poxa vida, essa doutrina não está bem fundamentada em muitas pessoas. Está precisando ser revisada, está precisando ser fortalecida. Está precisando que você olhe assim, Jesus vai dizer assim, homem de pequena fé. Você não está vendo, você não diz que acredita naquilo ali, por que você está sem fé para crer nisso aqui? E aí a preocupação de Jesus é justamente essa. E como é que como é que a gente vai trabalhar a doutrina? Veja bem, eu vou ler aqui um texto, está no boletim, certo? Mais doutrina, mais Cristo. Ele diz o seguinte: muitos em nossos dias encontram a causa de toda a dissensão e divisão na igreja em muita doutrina e em muitos credos. Ou seja, ele está abordando aqui o quê? Tem gente que diz que o problema está na doutrina e nos credos. Se ele viesse aqui, ele ia dizer, né? Aqui está ruim mesmo. Eles advogam, essas pessoas que pensam assim, advogam que todas essas declarações de fé, pelas quais cada igreja erige um muro de separação ao redor de si mesma, devem ser esquecidas. Ou seja, para com doutrina, para com credo, e eliminadas. Que as confissões devem ser alargadas e generalizadas, que sobre a base de tal ampla declaração de princípios gerais, as várias denominações devem se mesclar e assim concretizar a unidade da igreja. Sabe qual é esse pensamento aqui? É que tudo em nome da paz. Tudo em nome da paz. Mas é assim que a Bíblia ensina? Até que ponto nós podemos lutar pela paz? Até o momento em que essa paz não vai de encontro a Deus e a sua palavra. A partir do momento que ela vai de encontro a Deus e a sua palavra, não tem paz. Eu não vou admitir, eu não vou aceitar aquele que vai de encontro à palavra de Deus, vai ter guerra. Eu vou matar não, mas fatalmente eu vou morrer. A guerra do cristão verdadeiro hoje em dia, veja, você tem um grupo de pessoas na sociedade, pode ter certeza. Não sei se vocês conhecem, eu conheço. Ele mata pelo que ele crê. Certo? Nós não. A gente tem que morrer pelo que a gente crê. Esse é o princípio cristão. Mas não vai aceitar. Não vai ficar em paz. Então, ele está colocando aqui, esse autor, que tem gente que pensa assim. Contudo, deve ser evidente que, nesta forma, uma unidade externa pode ser devera eficaz, mas somente à custa da verdade e à custa da fé da igreja, que é o mesmo que dizer que é uma unidade sem Cristo da Escritura. A igreja não está interessada numa unidade externa que revela a si mesma uma instituição altamente humana. Ou seja, em nome da paz, eu estarei negando a minha fé em Cristo. A unidade da igreja está centrada em Cristo. Se a igreja há de crescer nessa verdadeira unidade, ela deve crescer em Cristo. E seu Cristo está nas Escrituras. Por conseguinte, ela deve instruir e ser instruída na verdade. Ela não deve buscar união no caminho do menos, mas no caminho de mais rica e mais doutrina. Ela deve não somente colocar de lado as doutrinas de homens, sem dúvida, mas ela deve também crescer sempre na doutrina de Cristo. Que a verdadeira igreja seja sempre pequena no mundo. Todavia, ela não ousa buscar a realização de sua unidade em qualquer outra direção, senão na do crescimento do conhecimento de Cristo, seu cabeça. Somente aqueles que estão se esforçando para se aproximar dessa estatura é que estão realmente trabalhando para a manifestação da unidade da igreja, e tudo quanto for mais do que isso é maligno.
Quando Jesus chega aqui e diz, então, tome cuidado com a doutrina dos fariseus, dos saduceus, e nós podemos dizer aqui uma série de doutrinas que nós devemos ter cuidado. Tome cuidado com a doutrina da prosperidade, tome cuidado com a doutrina do teísmo aberto, tome cuidado com doutrinas pentecostais, tome cuidado com uma série de coisas que nos afastam da palavra de Deus para satisfazer o homem. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele deixa isso bem. Veja bem, textos sobre doutrina a gente tem vários. Deixa eu mencionar um aqui, Deuteronômio capítulo 13. Deus, através de Moisés, diz: olha, se alguém chegar e anunciar um evento, uma profecia, dê uma profecia, um fato, e o fato ocorrer conforme ele disse, e depois que ocorrer, ele disser: vamos aqui para servir outros deuses, vamos aqui para outra doutrina. Não vá. Sabe por quê? Eu estou testando vocês. Eu estou testando vocês. Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor do diabo. Ele é Senhor dos demônios. E todos eles agem sob limites que Deus estabelece. Não podemos fugir da palavra de Deus em hipótese alguma. É a escritura pura. É a palavra de Deus que vai nos dar vida. Então, lá em Deuteronômio 13, ele deixa isso claro. Olha, se você for atrás para desobedecer e deixar a minha palavra e a minha doutrina, você será castigado. Mas indo para o Novo Testamento, Paulo, quando escreve os Efésios, capítulo 4, verso 11 a 16, ele diz assim: ele mesmo, Deus, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O pastor está aqui. Para que o pastor está aqui? Pastor, presbítero, os que ensinam, para que Deus estabelece essas coisas? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós estamos aqui para edificar. E aí, o que é que você faz? Você tem que confrontar tudo que eu digo. Tudo, cada mensagem, cada domingo aqui, cada aula, o que qualquer professor disser, você que tem o trabalho. Você tem que parar e pensar, foi tudo bíblico? Foi tudo do jeito que Deus quer que seja? É a palavra de Deus? Então obedeça. Então cumpra. Não, está errado. Venha, fale, confronte, mas não deixe de seguir a sã doutrina. E aí, meus irmãos, se isso é verdade para mim, é verdade para os outros pastores. A gente tem que ter cuidado, como eu disse, hoje todo pastor entra na sua casa, né? Às vezes até sem você querer. Você começa a ouvir, se você botar para ouvir a mensagem da Igreja Presbiteriana de Ouro Preto no YouTube, daqui a algum tempo vem mensagem de outros pastores também. Porque aqueles links que eles fazem, né? Aqueles programas que vai puxando assuntos relacionados ao que você pesquisou. E aí, o que você está ouvindo? Eu não vou, não quero, nunca fiz e nunca farei policiar ninguém. Eu quero que você tenha discernimento. Que você ouvindo, e seja quem for. Ora, se eu estou dizendo aqui para você confrontar o que eu estou dizendo, confronte aquele outro ou aqueles outros grandes pastores de renome em tudo que eles dizem. Porque, como eu, eles podem errar. Quando eu vou preparar uma mensagem, eu gosto de ouvir outros pregadores. E muitas vezes eu ouço diversos.
comecei a sair daqueles que são os mais comuns, né? Os mais conhecidos, e comecei a ir para outros bem que ninguém nunca ouviu falar, como eu aqui, né? Ninguém nunca ouviu falar. Por aí nunca ninguém ouviu falar. Mas aí que você percebe bons pregadores e maus pregadores. Gente de igrejinha pequena, mas que traz uma mensagem que você, poxa vida, foi boa, foi bíblica, foi edificante. E às vezes pega um pastor já grande, nome tal, que erra aqui, erra acolá, como todos nós podemos errar. Mas o que é que se quer? É que você tenha discernimento. Que você tome cuidado com as doutrinas que você está ouvindo. É por isso que, constantemente, né, sempre que alguém pergunta, pastor, tal livro, pastor, tal pregador, pastor, tal, qualquer coisa seja, eu digo, bom, vamos primeiro ver de onde ele é. Né? Qual a igreja? Qual é a doutrina? De onde ele pega as coisas? Eu vou preparar o sermão aqui, eu tenho os comentários. Tem comentário, meus irmãos, que eu gosto da parte, e é boa a parte gramatical da língua, é boa a parte histórica, mas a doutrina é ruim. Tem outros que não dão informações sobre gramática, sobre história, sobre geografia, mas são bem espirituais e trazem mensagens interessantes. O pastor tem esse trabalho todo tempo, toda semana, para o quê? Para que vocês tomem cuidado com a doutrina. Mas vocês têm o trabalho de vocês para ter cuidado com a doutrina. Então eu não posso estar com vocês o tempo todo, ouvindo e conferindo e dizendo constantemente o que você pode e não pode ouvir. Eu posso simplesmente orientar. E aí dizer, como Jesus disse para os seus discípulos, acautelai-vos da doutrina dos escribas e fariseus. Tome cuidado, eles estão ensinando errado. E aí, fazendo assim, nós vamos o quê? Viver na sã doutrina do nosso mestre. Na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Conforme está nas Escrituras. Não queira nada fora das Escrituras. Não necessidade de nada fora das Escrituras. Tudo que a gente precisa está nas Escrituras. E bem entendido, bem estudado, elas serão fonte de vida para todos nós. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a sã doutrina vem da Tua palavra, vem da exposição correta, Senhor, das Escrituras. Nos ajuda nessa luta, Senhor, diária, semanal, para que todos juntos estejamos examinando as Escrituras, estudando, orando, Senhor, pedindo a iluminação para que a Tua palavra se faça presente em nossas vidas e as nossas ações, decisões, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós cremos possa ter uma sólida base nas Escrituras, para que quando as águas subirem, quando o vento soprar, nosso fundamento permaneça inabalável e nós possamos superar as adversidades. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.